Vamos lá pra mais uma, cara. 11 da noite, acabei de chegar da faculdade. Tirar o tênis, né? Fazer o grounding de sempre. Hoje foi um dia de muitos aprendizados. Na verdade, um aprendizado muito forte. Eu acabei quebrando o sono de novo. Essa tá sendo a minha pior semana em termos de sono do ano inteiro. E o que aconteceu? Quando eu fui dormir ontem à noite, eu tinha aceitado a decisão daquele produto de 10 mil que eu tava cogitando investir. E eu fiquei em claro, assim, até umas 2 da manhã, sem conseguir dormir. E a conclusão que eu tive foi algo que foi uma análise de toda a minha vida, cara. Porque eu tô num momento muito decisivo, é final de faculdade, eu tô endividado. E eu comecei a avaliar realmente se fazia sentido. E eu cheguei numa conclusão que é óbvia, mas que eu não tinha realmente parado pra pensar até hoje, que é fluxo de caixa. Porque eu tenho investido muito em muitas coisas, mas eu não estou calculando o retorno que aquilo vai me trazer a curto prazo. Então eu me preocupei demais no longo prazo nas coisas que eu investi, saí investindo em curso de filosofia, coisas do tipo, que não vai trazer retorno agora. Quer dizer, em termos imateriais, com certeza traz, mas o que eu preciso agora é fluxo de caixa acima de tudo. E aí eu decidi que eu não ia mais investir nesse produto e que tem coisas muito prioritárias que eu tenho para investir. Por exemplo, funcionários para me ajudar na operação, enfim. Cara, isso foi uma sacada que é óbvia, mas quando eu tenho. Daqui em diante na minha vida, quando eu for comprar alguma coisa, eu vou sempre calcular. Eu quero receber. Eu tô pagando dez reais aqui, eu vou ter que receber 20 até a data X. Enfim, eu tenho que ter esse plano. Um plano palpável de retorno quando eu for investir em alguma coisa. Até hoje eu não tava pensando nisso, cara. Tudo bem que eu sou novo e tal, mas é muito irresponsável o padrão que eu tava tendo de me jogar. E óbvio, as coisas têm dado certo. Tem dado certo, mas não é o melhor a se fazer. Eu tenho que ter caixa para poder investir quando a oportunidade surgir. Quando oportunidades melhores surgirem, né? E então essa foi a grande lição. Fiquei até ontem 2 horas da manhã, claro, assim, pensando. E aí eu quebrei a rotina de sono de novo. Tá sendo a minha pior rotina de sono do ano essa semana. Mas hoje eu vou finalmente dormir bem, cara. São 11h13, eu vou subir aqui e vou dormir. Ficar até umas 7h30 dormindo. Vou até chegar atrasado na minha aula amanhã, que é 7h30. Mas eu vou me deixar dormir, cara. Eu preciso compensar. São 4 dias dormindo bem mal. Hoje eu dormi 4 horas. 4 ou 5 horas por aí. Mas estamos voltando. Isso foi muito importante pra mim. Deixa eu ver o que mais que aconteceu hoje. Hoje eu pude ver de forma muito mais palpável o quão mal eu fiquei, o quão isso prejudicou minha performance, mas aí que tá a questão, porque eu dei uma volta por cima. Eu dei uma volta por cima no sentido de eu me forcei a ter foco e dar o meu melhor mesmo com muito sono, mesmo fadigado, realmente fadigado. E eu consegui. Não foi um dia muito bom. Eu tive 7 horas e tanto de foco, mas foi um dia muito bom para a condição que eu tava, cara. Então eu fiquei orgulhoso, foi um dia de aprendizados e eu tô principalmente caindo no ponto de colocar algo além de mim como o meu ponto principal, meu alvo principal, de desvincular do meu ego assim, porque essas ideias que eu vi nos últimos dias de colocar Deus no pináculo, a ideia de bondade no pináculo, eu sinto que é isso que eu preciso de verdade, assim, de verdade. Tudo da minha vida se reorganiza a partir do momento em que eu coloco isso realmente como prioridade e não necessariamente só querer satisfazer meu próprio desejo, mesmo que seja um desejo material de longo prazo, não sei. Eu preciso colocar a bondade no meu ápice, cara. Isso é muito difícil, cara. Eu coloquei como meta pra mim esse ano que eu ia ser o ano em que eu ia domar o meu ego, digamos assim. Eu ia dominar o meu ego, me tornar uma pessoa muito mais humilde, muito mais autocontrolada. E é engraçado que eu tô sempre nesse padrão, porque no ano passado, a minha meta do ano passado era ser bom. E aí eu cheguei no ano passado percebendo que eu era terrível e que, na verdade, eu não tinha sentido pra minha vida. E que muitas coisas no que eu fazia não faziam sentido. Era tudo ego, era tudo ego. E aí eu cheguei na virada do ano e eu falei, cara, esse ano eu vou dominar o meu ego. 2025 vai ser o ano que eu vou dominar o meu ego. E o que tá acontecendo na verdade sim, uma espécie de domínio sobre o ego, mas é muito mais uma realocação do próprio objetivo. Porque colocar o meu ego em primeiro lugar não é mais um objetivo. No lugar, quer dizer, não é mais o objetivo. O objetivo está se tornando colocar a bondade em primeiro lugar. Então, essa questão do ego está sendo indiretamente a meta. Isso é um grande insight que eu tô tendo agora. E a parte mais engraçada é que a cada dia que passa mais eu percebo como eu sou mal, cara. Isso é muito engraçado.
É, pra chegar no céu você tem que tocar as raízes do inferno, né? Pois é, eu me confessei ontem lá, cara, e já pequei de novo. Foi engraçado, assim, foi até instantâneo quase. Eu saí É como se minha mente percebesse que eu tinha me confessado e falasse, cara, vou pensar em coisa ruim aqui. Só que eu tô vendo que eu tô me autocontrolando muito mais, cara. Isso é uma construção que eu tô tendo no longo de um ano. Hoje, por exemplo, algo bem factual, mas sei lá, eu via. Tava rolando no Instagram, aparecia uma. Eu não sei qual exemplo eu posso dar. Mas no sentido de não deixar o meu desejo de curiosidade ir atrás. Tipo, apareceu uma menina bonita no Instagram. Tá, por que que eu vou entrar no perfil dela? Por quê? Tipo, por quê? Não tem porquê. E aí eu não entro mais. Isso é excelente, porque há um ano atrás eu não me controlaria. Eu entraria lá e deixa eu olhar aqui. Um ano não, no final do ano passado. Início desse ano, né? E é muito legal perceber essa evolução, cara. É muito interessante ver isso. E agora, acima de tudo, a parada é realocar minhas prioridades, porque eu tenho pouco tempo. Eu tô num momento muito decisivo da minha vida. Final da faculdade, ingresso no mercado de trabalho e tal. E eu preciso realmente construir algo sólido, que me dê solidez. E esse é o grande desafio. É reorganizar a hierarquia de valores, tanto no quesito pessoal como de foco estratégico financeiro, porque uma coisa envolve a outra. Dar meu melhor envolve não querer investir de forma imprudente, que nem eu tava querendo fazer. A vida é boa, cara. A vida é boa. Eu tô o dia inteiro na merda aqui, fadigado. Mas é interessante esse processo de refletir no final do meu dia, é algo bem interessante. Mas eu também preciso reparar uma coisa. Isso aqui é sobre articular ideias. E eu preciso articular ideias de forma melhor em termos de oratória. Eu só tô deixando os pensamentos virem e eu tô jogando, sabe? Mas o que eu preciso para me tornar um bom orador, seguindo aquela lógica do Jordan Peterson, de que eu preciso conversar todos os dias, articular ideias todos os dias, se eu quiser realmente ser um bom orador daqui a 10 anos, bem, eu não tenho escolha, né? Eu vou pensar talvez em trazer uma temática diferente, tá? Deixa eu pegar um ponto que eu aprendi hoje, eu vou destrinchar ele e meditar inteiramente sobre ele. Mas o principal hoje foi fluxo de caixa. Fluxo de caixa é a lição de hoje. Focar no que traz resultado agora. Uma lição tão clichê, cara, mas a vida é boa, cara. A vida é difícil, mas é boa. Vamos lá.